O filme começa em uma instalação envolta em uma fumaça misteriosa e giratória. Uma jovem entra na névoa e, logo em seguida, drones de combate superavançados surgem no céu. A narrativa muda para um avião, onde conhecemos Ethan Blake, o protagonista. Ele pilota o avião, mas enfrenta um problema técnico. Com tranquilidade, explica que só poderá consertar desligando o avião e reiniciando-o. Entre os passageiros está Eva, uma jovem obcecada por redes sociais. Ethan conversa com ela e revela que é o fundador da Quantanium, uma empresa tecnológica revolucionária. Ele explica que a Quantanium desenvolveu um sistema capaz de gerar energia ao manipular o tempo. Ethan e sua equipe de cientistas planejam provar isso voando ao redor da Terra em um avião movido pela tecnologia. A ousada missão, porém, sofre um revés catastrófico. O avião cai em uma ilha isolada. A história recua quando Eva, diante de uma multidão, anuncia Ethan como novo chefe da Lake Exploration Company. Seu irmão, Jacob Blake, diretor comercial, também está presente. Durante a conversa, ficamos sabendo do passado trágico da família Blake. O pai dos irmãos foi um cientista brilhante e o pioneiro no uso da tecnologia Quantanium para criar energia. Após sua morte, Ethan assumiu a empresa e se dedicou a cumprir o sonho do pai: explorar o potencial do Quantanium como uma fonte revolucionária de energia. Em um evento público, Ethan apresenta a cápsula Quantanium, explicando orgulhosamente sua capacidade. Ele, Jacob e o engenheiro-chefe da empresa aceitam um desafio audacioso: demonstrar o poder do Quantanium ao redor da Terra em um voo. Essa missão busca mostrar que a tecnologia pode transformar a produção energética. Antes da decolagem, Ethan faz um discurso emocionante, mencionando Elizabeth, uma colega que morreu tragicamente 2 dias antes. Ele revela que Elizabeth era contrária ao projeto Quantanium, mas os motivos para isso permanecem envoltos em mistério. Ethan desperta dentro do avião destruído, ferido e confuso. Ao olhar para fora, percebe um grupo de soldados saqueando a cápsula Quantanium dos destroços. Determinado a proteger a tecnologia, ele pega uma arma e o segue. Sua busca o leva até uma praia, onde ele encontra a mesma jovem misteriosa vista no começo da trama. Mostrando um toque de educação, Ethan desvia o olhar enquanto a garota se veste, mas ela aproveita o momento para tentar pegar sua arma. Ele, porém, reage rápido, recupera o controle e a faz prisioneira. Pressionada, ela se identifica como Tina e, relutante, concorda em levá-lo até o local onde outro aliado dela espera. Contudo, Tina o surpreende ao atacá-lo pelas costas, deixando-o inconsciente. Nesse ponto, a narrativa volta a 1984, mostrando um momento marcante entre Ethan e seu pai, Henry. Em uma despedida emocionante, Henry promete que retornará em 2 anos, sugerindo que está prestes a alcançar uma grande descoberta. O jovem Ethan, no entanto, se sente abandonado, sem entender os planos secretos do pai. Voltamos ao presente. Ethan acorda desorientado em uma estrutura arruinada. Ao investigar o local, encontra seu irmão, Jacob, e os outros sobreviventes da equipe que estão abrigados ali. Ethan é direto. A sobrevivência de todos depende de recuperar o Quantanium roubado e levá-lo de volta ao avião. Enquanto o grupo tenta traçar um plano, Ryan surge inesperadamente, trazendo uma revelação chocante. Ele confessa ter causado o acidente do avião de propósito, seguindo ordens de Elizabeth, que queria impedir que o Quantanium saísse da ilha. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Forgotten Experiment. Espero que esteja gostando. Comente Big para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. E se você quer assistir este filme completo ou qualquer outro filme ou série que trazemos aqui no canal, conheça nosso aplicativo parceiro, disponível para qualquer aparelho com sistema Android. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário fixado e aproveite. Agora vamos continuar. Ryan ainda revela que Elizabeth sabotou os sistemas de comunicação para esconder a existência da tecnologia. A tensão explode entre os sobreviventes. Tad, um dos integrantes da equipe, confronta Ryan com raiva, indignado pela traição. Mesmo com o clima de desconfiança, Ethan e Jacob sabem que precisam agir rápido. Durante a busca por pistas, Ethan encontra uma casa onde Tina havia morado. Lá dentro, descobre cartas escritas por ela para um garoto chamado Matt, indicando que Tina tem uma conexão mais profunda com os mistérios da ilha. Enquanto isso, Jacob, explorando outra área, dá de cara com a estranha fumaça vista no início do filme. Movido pela curiosidade, ele entra na névoa e emerge em um cenário surreal,
deixando no ar um enigma que promete mudar o rumo de tudo. Jacob percebe que, de alguma forma, foi levado de volta ao ano de 1986, o mesmo em que seu pai, Henry, desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, Ethan segue com sua busca, até que a fumaça o envolve de forma repentina, transportando-o para outra linha do tempo. Desorientado, ele acaba encontrando Tina, que está carregando o Quantanium em direção a algum lugar. Curioso, Ethan a segue até um teatro onde uma multidão assiste a um filme. Ele vê uma mulher com seu filho, Rob, saindo discretamente da sala e cruzando com Tina. Aproveitando o momento, Ethan confronta Tina, exigindo respostas sobre o Quantanium. Ele explica que foi peça-chave para a criação dele, mas Tina rebate, afirmando que o verdadeiro criador foi Henry. Chocado, Ethan percebe que está no ano de 1986, o mesmo do desaparecimento de seu pai. Antes que Ethan processe a revelação, um soldado surge e dispara contra ele e Tina. Inexplicavelmente, as balas não atingem Ethan, que de forma abrupta é puxado de volta para sua linha do tempo. Recuperando os sentidos, ele se reúne com Jacob e os dois trocam relatos sobre os acontecimentos que testemunharam do outro lado da fumaça. A conversa é interrompida quando avistam um homem misterioso com uma mochila vermelha. Assim que o homem os percebe, foge rapidamente. Ethan e Jacob iniciam uma perseguição, determinados a descobrir quem ele é. A corrida os leva a uma casa abandonada. Lá dentro, uma televisão antiga exibe uma gravação de Tina, falando diretamente para a câmera. Na mensagem, ela revela uma verdade perturbadora. O Quantanium foi responsável por gerar caos e guerras globais. Enquanto Ethan tenta absorver essa revelação, ele finalmente encontra o homem da mochila. O homem se apresenta como Rob, o mesmo garoto que Ethan viu no teatro em 1986. Rob explica que está preso nesta linha do tempo há 40 anos, incapaz de escapar dos efeitos do Quantanium. Ele passou a maior parte desse tempo lendo livros e relembrando os filmes que tanto amava. Na sequência, Ethan e o grupo exploram uma instalação misteriosa na ilha. Enquanto investigam, a estranha fumaça reaparece e começa a se espalhar rapidamente. De repente, soldados vindos do ano 2036 emergem da fumaça, armados até os dentes, com um objetivo claro: recuperar o Quantanium. Eles encontram a cápsula contendo a regra quântica e se preparam para levá-la, enquanto Ethan e seu grupo observam, decididos a impedir que isso aconteça. Movido pela raiva, Ethan tenta agir impulsivamente para deter os soldados, mas é interrompido quando Rob avança com autoridade e, surpreendentemente, ordena que os soldados parem. De forma impressionante, Rob controla a fumaça, fazendo-a desaparecer. Quando ela se dissipa, os soldados também somem, deixando todos boquiabertos. Em busca de respostas, o grupo pressiona Rob, que os guia até uma área específica da instalação. Lá, encontram um enorme motor de reboque de onde emana a misteriosa fumaça. Rob explica que essas partículas quânticas estão sendo liberadas há muito tempo, provocando distúrbios no tempo. Jacob, vendo a oportunidade, entrega um microfone a Ethan, incentivando-o a revelar tudo sobre o Quantanium. Ethan começa explicando que, embora a ideia original tenha sido de seu pai, Henry, foi ele quem desenvolveu o projeto ao longo de 3 anos. Em um tom amargo, comenta que seu pai teria terminado o trabalho em apenas 20 minutos. Ele detalha que a fumaça emitida pelo motor é composta de partículas quânticas que desestabilizam o tempo, transportando qualquer pessoa que entre em contato com ela para 1986, o ano em que o Quantanium foi criado. Essa fumaça funciona como uma ponte temporal, conectando diferentes épocas, o que explica a presença de soldados de 2036 em 1986 e por que pessoas como Rob ficaram presas em ciclos temporais. Determinados a corrigir o caos, Jacob e Ethan decidem reiniciar o motor para extrair Quantanium suficiente para escapar. Contudo, Jacob insiste que devem deixar uma quantidade significativa, acreditando que isso pode ajudar a estabilizar as linhas do tempo no futuro. Enquanto ajustam o plano, Ryan entrega a Ethan o colar de Eva, pedindo que ele a encontre o mais rápido possível. Pouco depois, Ryan se afasta, mas Ethan decide segui-lo. No entanto, antes de irem longe, a estranha fumaça reaparece, envolvendo a instalação. Subitamente, Ethan é transportado para 2036, uma linha do tempo devastada pela guerra. O cenário é caótico, e um soldado explica que o governo iniciou o conflito para tomar o controle do motor de reboque e do Quantanium.
Ele também revela que o governo está caçando Jacob e Ethan daquele período, que se esconderam no subsolo para proteger a tecnologia. O caos toma conta quando um enorme tanque ataca, ferindo o soldado. Ethan vê drones sobrevoando e disparando contra os habitantes da ilha. Um dos drones escaneia Ethan, identificando-o como alvo, e o ataca. Em uma reação desesperada, Ethan consegue danificá-lo com tiros. No meio da confusão, Ryan é gravemente ferido. Eva aparece, correndo para ajudar Ethan a salvá-lo, mas seus esforços são em vão. Ryan não resiste, deixando ambos devastados. Enquanto encara a perda, Ethan percebe algo assustador. Elizabeth estava certa ao temer o Quantanium. O que deveria ser um avanço tecnológico virou uma arma mortal, disputada por pessoas gananciosas. Com isso, Ethan decide ir até 1986 para impedir seu pai, Henry, de criar a tecnologia. Ao chegar a 1986, Ethan confronta Henry, implorando para que ele abandone o projeto. Ele avisa que o Quantanium trará destruição ao mundo. Intrigado, Henry pede que os guardas recuem e leva Ethan para uma conversa privada. Lá, Ethan revela ser seu filho, vindo do futuro, e detalha os desastres causados pelo Quantanium. Ele também avisa que Henry irá desaparecer naquele ano, deixando o mundo em caos. Apesar do alerta, Henry permanece confiante, garantindo que está no controle e que retornará em 2 dias. Frustrado, Ethan argumenta que os eventos que levarão ao desaparecimento de Henry já aconteceram e são inevitáveis. Ele tenta convencê-lo a, pelo menos, minimizar os danos que o Quantanium pode causar. Durante o debate, soldados e drones de 2036 invadem a linha do tempo, lançando a área no caos. Ethan avista Tina fugindo desesperadamente enquanto drones atacam sem piedade. Em meio à destruição, Henry salva Rob de uma explosão, mas acaba sacrificando sua própria vida no processo. Devastado pela perda do pai, Ethan lamenta seu sacrifício. Quando a estranha fumaça começa a se espalhar novamente, Ethan é arrastado de volta à sua linha do tempo atual. Lá, ele encontra Jacob reiniciando o motor de reboque. Ethan o confronta, revelando o que descobriu. O trabalho com o Quantanium causará inúmeras mortes no futuro. Ele explica sobre os drones avançados de 2036 e como a tecnologia se tornou uma arma letal quase indestrutível. Eva apoia as afirmações de Ethan, mostrando a Jacob um vídeo que gravou da linha do tempo devastada pela guerra. As imagens provam o impacto catastrófico das ações de Jacob. Convencida de que é a única saída, Eva sugere destruir a sala de controle do motor de reboque para acabar com o caos. Jacob, no entanto, se recusa veementemente. O desentendimento entre eles escala rapidamente, levando a um final trágico. Jacob mata Eva para proteger o motor, preferindo preservar seu poder potencial, mesmo às custas de vidas humanas. Aproveitando o momento de confusão, Rob cria uma distração, sabotando equipamentos essenciais da instalação, danificando sistemas críticos. Com isso, ele e Ethan conseguem escapar. Mais tarde, Ethan encontra um vídeo deixado por Tina. Na gravação, Tina revela que havia escondido o Quantanium para impedir que caísse em mãos erradas. Ela também confessa que tentou destruir o motor de reboque, mas não conseguiu completar o plano. Inspirado por sua determinação, Ethan decide terminar o que Tina começou: destruir o motor de reboque e interromper o ciclo de destruição causado pelo Quantanium. Ele compartilha sua ideia com Rob, sugerindo usar o Quantanium antigo para sobrecarregar e explodir o motor. Ethan então cria um dispositivo capaz de atrair e controlar a misteriosa fumaça, permitindo que ele a manipule. Usando o aparelho, ele se transporta para 1986, onde encontra Tina escrevendo cartas para alguém chamado Matt. Ao perceber a ligação, Ethan revela que seu nome verdadeiro é Matt. Tina, surpresa, confessa que escondeu o Quantanium para protegê-lo. Ethan pergunta onde está o Quantanium, e Tina revela que o guardou em um pote e o entregou a Rob quando ele ainda era criança. Ela acredita que pode estar na mochila vermelha que ele sempre carregava. Os dois, então, encontram a versão jovem de Rob, e Tina fica abalada ao vê-lo interagir com ela mesma no passado. Enquanto explicam o conceito de viagem no tempo, a estranha fumaça reaparece, preenchendo o local, e a versão futura de Rob surge, carregando a mesma mochila vermelha. O Rob do futuro entrega a mochila para Tina, e ela começa a entender que a fumaça está fundindo diferentes linhas do tempo. Ethan percebe que Tina está usando um colar idêntico ao de Elizabeth. Examinando-o de perto, eles descobrem uma gravação escondida.
Ethan e Tina descobrem que Elizabeth é, na verdade, uma versão mais velha de Tina. Elizabeth revela que se opôs ao Quantanium porque ele provocou caos no mundo, com pessoas lutando para controlar seu poder. Ela confessa que já tentou voltar ao passado para impedir Ethan, até mesmo tentando matá-lo, mas não conseguiu levar isso adiante. Com essa revelação, Tina aceita seu destino, entendendo que eventualmente se tornará Elizabeth e encontrará seu fim no futuro. Determinada a fazer a diferença enquanto ainda pode, ela decide ajudar Ethan a completar a missão. Antes de seguirem adiante, os dois compartilham um momento emocionante juntos, dançando como se fosse a última vez. De volta a 1986, Tina e Ethan usam o Quantanium da mochila de Rob para carregá-lo no motor de reboque. Seu objetivo é acabar de vez com o caos que a substância causou. No entanto, à medida que os efeitos do Quantanium se intensificam, todas as linhas do tempo começam a se misturar. Nesse caos, Henry avista Ethan e Tina, enquanto Ethan percebe Ted e Jacob observando à distância. Jacob, traiçoeiro, rouba o Quantanium do motor. Ethan consegue destruir o Quantanium roubado, mas no processo, Jacob é transportado para o ano de 2036, no meio de uma guerra devastadora. Cercado por soldados exigindo o Quantanium, Jacob hesita, mas o confronto é interrompido por um tanque que elimina os soldados. Pouco depois, Ethan aparece e implora para que Jacob o ajude a destruir o motor de reboque. Jacob, no entanto, recusa, e uma luta intensa se inicia. Jacob consegue dominar Ethan. Quando Rob tenta intervir, Jacob o mata sem hesitar. Tad surge logo depois, devastado ao ver tanta destruição. Tomado pela emoção, ele pega uma arma e atira em Jacob, mas sua ação chama a atenção de um drone que o elimina instantaneamente. Ethan finalmente chega ao motor de reboque, que agora brilha com uma luz azul intensa, quase como se tivesse vida própria. A luz atrai Ethan e uma explosão colossal acontece. Quando recobra os sentidos, ele está de volta a 1986. Lá, Ethan encontra Henry e o avisa sobre os perigos de ativar o motor. Para convencê-lo, mostra um vídeo da linha do tempo futura, evidenciando as consequências catastróficas do Quantanium. Diante dessa verdade, Henry decide encerrar o experimento e destrói toda a instalação, garantindo que o projeto jamais seja concluído. Com o motor de reboque destruído, as linhas do tempo se corrigem, desfazendo todo o caos causado pelo Quantanium. A humanidade é poupada e o futuro é salvo. Assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.